missão de João Batista, que João Batista recebeu, foi de batizar, né, até achar o Messias. Né? Quando ele achar o Messias. Então a missão de João Batista era essa, ó. João, vai batizando, vai batizando. Quando você vê que você batizou um, né, e o Espírito Santo repousou sobre ele, esse é o Messias. É isso que nós estamos falando, né? Esse é o Messias. João ensinou certinho, né? João fez tudo certo. Mas quando chegou na hora que ele seguiu o Messias, ele não seguiu, né, irmãos? Ele não seguiu o Messias. Por quê? Nós falamos o seguinte, que por causa que era o primo, né? Era o primo, então João Batista não seguiu. Porque era o primo, por quê? Você não fala o seguinte, o maior agente de desonra, né, é a convivência com a pessoa. Você vive muito com a pessoa, daqui a pouco já tem muita liberdade com a pessoa. Né? Aí daqui a pouco já começa a explicar lenhinha, já começa aquelas coisinhas, e o tempo vai revelando quem é a pessoa. Então João Batista, ele não acreditou que Cristo poderia ser o Messias, porque ele duvidou ainda. Né? Ele declarou, quando ele batizou Jesus lá no Jordão, ele viu a pomba descendo só. Né? Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele declarou que tinha achado o Messias, mas lá na frente, ele falou o seguinte, quando houve essa questão dos discípulos deles, quando João Batista falou assim, Senhor, aquele lá que o Senhor deu testemunho no Jordão, lá está batizando mais do que você, esse discípulo lá, está batizando mais do que você. Aí João Batista falou assim, ao homem não é dado, né, nenhuma autoridade, nenhum poder segundo nada do céu. Mas nós falamos que ele tinha declarado que Jesus era o Filho de Deus, agora já chamou Jesus de homem, né? Ou seja, já chamou Jesus de homem. Lá na frente, quando ele vai preso, novamente ele manda dois discípulos ir lá até Jesus, perguntar se ele era o Messias ou se tinha que esperar, né, para que o Messias visse. Então João Batista declarou que era o Filho de Deus, chamou de homem e depois já duvidou, falando assim, vai lá, pergunta se é homem, se é ele mesmo que nós esperamos, ou se nós temos que esperar outro. Né? Aí a resposta foi o quê? O que Jesus falou para ele? A pergunta que os discípulos de João Batista chegaram e perguntaram para Jesus, João mandou perguntar se você é o Cristo, ou se nós temos que esperar outro. O que Jesus respondeu? Jesus não respondeu nada. Ele não respondeu nada. Aí ele fala o quê? Ele começou a curar os cegos, né? Os coxos levantavam, ele começou a fazer milagre. Porque se Jesus falou, mesmo João declarando que é o Filho de Deus, se Jesus tivesse falado para os seus discípulos alguma coisa, que os discípulos fossem falar para o João, mesmo assim João não acreditaria. Então o que Jesus fez? Ele demonstrou, né? Ele demonstrou fazendo milagre, curando os enfermos. Aí pessoal, agora você vai lá e diz para João, os cegos veem, né? Os paralíticos andam, os coxos levantam. É isso que Jesus fez. Quando vai perguntar para ele. Então, irmãos, nós vamos falar quem é Cristo. Aí nós falamos primeiro, né, de João Batista, que foi um precursor de Jesus. Agora se nós vamos entrar na missão. Né? Já falamos de João Batista, que foi aquele que veio preparar o caminho do Messias. Né? Aquele que veio preparar o caminho para Cristo. Do mesmo jeito, irmãos, do mesmo jeito, Cristo também veio preparar o caminho. Porque Adão, né, saiu do caminho. Quebrou o elo no jardim do Éden e deu ar para sair do caminho. Agora Cristo veio o quê? Veio novamente ligar o homem com Deus de novo. Então Cristo veio preparar o coração dos homens, né, para receber Deus, para receber de Deus. Então vamos dar na listinha. Nós falamos aqui, Jesus, quer dizer, o Filho do Homem. É isso? Nós falamos aqui, o Filho do Homem. A primeira profecia acerca do libertador ainda nos primórdio da humanidade, quando a serpente engana a Eva, o texto de Gênesis 3,15 informa que um descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, o réptil, que a Bíblia tipifica Satanás. Em sua bondade e misericórdia, o Criador sabia que a humanidade caída se tornaria escrava de seus próprios desejos egoístas. Por isso, ali mesmo, o Senhor fez tal promessa que antevinha a necessidade da libertação humana, como já vimos na primeira lição. Tal profecia é chamada de proto-evangelho. Isto
Isto é, um vislumbre antecipado do que Deus efetivamente faria através do seu enviado, né? Através de Jesus. Então, a pergunta que a gente sempre faz é essa, né? Quem é Jesus? Né? Quem é Jesus? A pergunta que eu fiz ano passado foi essa: quem é Jesus para você? Né? Quem é Jesus para nós? Será que realmente nós conhecemos a Jesus? Né? Realmente nós conhecemos a Jesus? Porque nessa aula nós vamos falar, né? A primeira aula nós falamos de João Batista, né? Que veio preparar o caminho do Messias. João Batista preparou o caminho do Messias. Nessa aula nós vamos falar quem é Jesus para nós? Quem é Jesus? Aí, na próxima aula nós vamos dar continuação, na mesma lição ainda, né? Falando de quem é Cristo. Porque a gente precisa compreender, entender. Porque todo o tempo que nós estamos na igreja, a gente veio falar de Jesus, né? Jesus. Mas verdadeiramente a gente não conhece ele profundamente, como diz a palavra. Né? Porque a gente conhecia Jesus, né? A gente sempre falava aquela palavrinha: Jesus é 100% Deus, 100% homem. É isso? Quem já ouviu falar isso aí? Muita gente, muito de nós. 100% homem e 100% Deus. Mas eu te pergunto, não tem como uma pessoa ser 100% Deus e 100% homem. Porque se você pega um copo de água e você enche ele de água, ali já deu a totalidade. Não tem como você colocar mais nada dentro dele, não tem como. Então poderíamos falar que era 50% homem e 50% Deus. E daí você poderia colocar 50% de cada, porque 100% é totalidade. Né? É totalidade. Então quando Jesus, o homem Jesus, ele esteve na terra, ele era homem, ele não era Deus. Né? Ele era homem, não era Deus. Por que ele era homem? Então vamos ver os textos da Levítico, não ouvi conversar com você também. Por que Jesus não era Deus quando ele esteve na terra? Porque para ser um representante de homem, tem que ser homem. Né? Uma classe de um leão, ele não pode representar uma outra classe de animais. Ele tem que representar a classe dos leões. Não é isso? Do mesmo jeito, o homem representa o homem. Né? Então Jesus, quando ele veio na terra, né, ele era homem. Né? Então podemos dizer assim, Jesus era 100% homem, mas também é 100% Deus. Né? Mas quando ele veio na terra, ele era homem. Igual a nós, porque ele sofreu, ele passou as mesmas necessidades que nós passamos. É isso? Ele passou tudo. Então ele teria que ser homem para poder representar nós, para poder representar a raça humana. Ele tinha que sofrer, ele tinha que passar por todas as aflições. Por quê? Porque agora, quando ele está sentado lá à direita de Deus, quando a gente está aqui passando por alguma aflição, por alguma coisa, ele vai entender: ó Pai, eu já passei por isso. Eu sei como é a situação que você está passando, porque eu também fui homem, né? Eu também sou homem, eu já passei por isso. Agora, se ele fosse um Deus, ele não poderia. Né? A Bíblia fala assim que Deus não é tentado, né? E não tenta ninguém. Então, se fosse Deus, ele não poderia ser tentado. Ser tentado pelo diabo. O diabo não levou ele para ser tentado lá no deserto. Então, vamos ver então quem é Jesus? Né? Quem é Jesus? Essa pergunta, ela fica bem elaborada aqui no livro de Mateus. Agora, Mateus. Mateus capítulo 16. Certa feita Jesus, estava indo para Cesareia de Filipe, e começou a indagar os seus discípulos. Mateus capítulo 16, irmãos, o verso também, o verso 16, vamos pegar o verso 13. Certa feita, Jesus estava indo para Cesareia de Filipe e começou a indagar os seus discípulos. O que diz os homens a respeito dos filhos do homem? A respeito do filho do homem. Começou a perguntar aos seus discípulos. Aí os discípulos falaram assim: um diz que é João Batista, outro diz que é Elias, outro diz que é um dos profetas. Né? Vocês veem, irmãos, que Jesus ele estava preocupado com aquilo que falava dele. Né? Muitas vezes a gente vai dizer: mas deixa, não importa o que fala de mim, não importa. Mas nós temos que dar um bom testemunho na terra. Temos que dar um bom testemunho, porque eles vão falar de nós aí. Então Jesus estava preocupado, perguntou aos seus discípulos: o que anda falando de mim por aí? O que ele está dizendo? Do filho do homem. Aí eles vão falar assim: vamos ler Mateus 16, do
a partir do verso 13, que diz assim, ó: chegando Jesus à parte de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem diz os homens ser o filho do homem? E eles disseram: um João Batista, outro Elias, e outro Jeremias, e outro um dos profetas. Por que disseram João Batista? Porque João Batista era o profeta da autoridade, né? Todo mundo conhecia João Batista, a redondeza. Falar de João Batista, irmãos, ó, vamos supor, se for lá na Bahia, né, eu conheço João Batista, é o cara que batiza lá no Rio Jordão. Então, João Batista era um cara famoso, tinha fama, né? Aí perguntaram: um diz que é João Batista, outro diz que é Elias. Por que é Elias? Por causa dos sinais que Elias fez, né? Elias era o homem do fogo, fez muitos sinais, muitos milagres. Aí outros falaram assim: vamos dizer que é Jeremias. Por que Jeremias? Por causa do texto da palavra, né? Jeremias, quando falava, quando ele pregava, quando ele falava, né, o povo temia, né? Só que o povo na hora temia, mas depois fazia caso da palavra dele, né? Depois fala ele disse que é um dos profetas. Por que esse profeta? O profeta que Moisés falou, né? Deus vai enviar um profeta para justificar isso, vocês devem ouvir. E todo aquele que não ouvir a palavra desse profeta, né, vai ser julgado pela palavra dele, vai ser julgado pela palavra. Então Jesus estava procurando, né? Aí, Jesus falou assim: tudo bem, eu já sei que os homens estão falando de mim, né? O povo aí, vai falar de mim. Aí Jesus voltou a falar para os discípulos: e vocês? O que vocês dizem de mim? Porque Jesus já sabia a resposta de quem estava longe dele, né? Agora Jesus queria saber dos discípulos, aqueles que estavam perto dele: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí o verso 15, 16, não, isso mesmo, verso 15, e disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Agora a gente perguntou: e vocês que andam comigo, quem vocês dizem que eu sou? Verso 16, e Simão Pedro respondeu e disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então nessa hora aqui, Pedro, ele teve uma revelação de quem era Jesus. Por quê? Pedro não andou com Jesus muito tempo. Pedro andou com Jesus. O próprio João Batista andou com Jesus e não sabia que ele era o Messias, que ele era o Cristo. Mas ele foi saber quando Cristo se revelou para ele, lá no Jordão, né? Aí você pensa: João Batista achou que Cristo. Não foi João Batista que achou, foi ele que se revelou a João Batista. Porque João Batista era proclamando por ele, não sabia que era o Cristo, que era o Messias. Ele podia ter sabido, podia ter sabido que era ele, mas não só soube quando Cristo se revelou. Por quê? Pedro também não conhecia Jesus, não conhecia? Pedro conhecia Jesus, mas Pedro também não sabia que era o Cristo. Nesse exato momento que agora aqui, Cristo se revelou, né? Quer dizer, Jesus, o homem Jesus, que andava com Pedro, Pedro conhecia ele, agora teve uma revelação de quem era o Cristo. Por quê? É só através da revelação. Nós só conhecemos a Cristo, né? O Filho de Deus. Porque quando nós falamos na Bíblia, de Jesus e Cristo, tem uma diferença, né? Jesus, o homem, é filho do homem. Ele mesmo fala: filho do homem. Quando nós falamos de Cristo, nós estamos falando do Filho de Deus. Então, toda vez que a Bíblia vai falar, tiver lá na frente Jesus Cristo, o contexto abaixo vai estar falando do homem Jesus, porque é o homem Jesus. E quando tiver Cristo, você vai ver que está falando do Filho de Deus, da divindade, não está falando do homem Jesus. Vocês podem perceber isso quando vocês escrevem na Bíblia. Então, neste momento agora, ele teve uma revelação de quem era Jesus. Porque, primeiro, a gente conhece Jesus. Não tem como você chegar aqui sem passar pelo processo de Jesus primeiro. Temos que conhecer o homem Jesus primeiro. Quando nós conhecemos a Jesus, Jesus nos revela o Cristo. Você tem uma intimidade com o homem Jesus, agora ele vai te revelar o Cristo, como João Batista e como Pedro. Pedro não sabia que Jesus era o Cristo, mas nesse exato momento, Jesus se revelou para ele. Aí Jesus falou só: Pedro, não foi nem em casa nem sempre que te revelou isso, não. Foi meu pai. A única vez que Pedro vai acertar, Jesus não fala que foi dele. Não, Pedro, não foi você não, Pedro. Não foi você, Pedro, mas foi meu pai que está no céu, que te revelou isso. É isso que vai falar? Que te revelou. Então, irmãos, a primeira coisa, quando a gente está do lado de cá, quando você conhece a Cristo, quando nós conhecemos a Jesus, o homem Jesus nos revela a Cristo. Então nós fomos do lado de
cruz, né? Conhecendo a Jesus. Quando temos a revelação de Jesus ao Cristo, nós passamos para o outro lado da cruz. Aí começa a nossa vida espiritual com Cristo, né? Com Cristo. Mas não tem como chegar a Jesus, a Cristo, o Filho de Deus, sem passar primeiro pelo homem de Jesus. É a fonte. Primeiro passamos por Jesus, depois Jesus nos leva a Cristo. Aí depois Cristo é o quê? É o mediador, né? Timóteo, entre Deus e o homem. Então, conhecendo Jesus revela o Cristo e Cristo nos leva a Deus. Então sempre tem uma hierarquia. Você pode ter certeza que Deus nunca vai pular essa hierarquia. Ele sempre vai andar nessa linha, nessa hierarquia. Aí nesse momento Jesus vai falar para Pedro. Verso 17, ó, e Jesus respondeu porque diz: bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foi carne, nem sangue que tu revelou, mas o meu Pai que está nos céus. É o meu Pai que está nos céus. Então, nesse momento aqui, que Pedro teve essa revelação, né? Pedro teve essa revelação, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Pedro só teve essa revelação por causa da pedra de 7 olhos. Está lá em Zacarias, capítulo 3, o verso 9. A pedra de 7 olhos. Então, o que? O 7 Espírito de Deus. Não é isso? O 7 Espírito de Deus. Então, neste momento, Pedro teve essa revelação. Aí Jesus vai falar para Pedro, ó, verso 18, ó, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerá contra ela. Então, agora, irmão, né, tem uma pergunta que eu quero fazer nesse momento aqui, ó. Quem é a pedra? Quem é a pedra? Para você. E Jesus está falando isso, ó. Pedro, sobre essa pedra agora, eu vou edificar a minha igreja. Quem é a pedra? Jesus. Quem mais? Pode falar, irmão, não fazer uma participativa. Mas vai pouca gente aí, é bom que não aprendemos. Eu sempre falo o seguinte, ó, se tiver dúvida, né, é melhor ficar vermelho uma vez, só perguntar, porque ficar vermelho o resto da vida. Né? Pergunta, sabe por quê? Na escola dominical agora é a hora de nós perguntarmos. Né? Eu já falei sobre isso aqui, numa pregação, só que aí não é como se não perguntar. Agora é a hora de perguntar, porque agora pode perguntar, porque nós estamos na escola bíblica. Aí nesse exato momento vocês podem perguntar. Então, a pergunta que eu falo para vocês, quem é a pedra? O que ensinaram para nós esse tempo todo, quem era a pedra? Uns falavam que era Pedro, porque Jesus deu a chave, pessoal. Sobre essa pedra, né? Aí a igreja católica vai falar que é Pedro, né? Que é Pedro. Uns vão falar que é Jesus, não é isso? Outros a igreja vai falar que é Jesus, os católicos falam que é Pedro, né? Porque Pedro veio do Papa, e outros vão falar que é Jesus, né? Os evangélicos falam que é Jesus. Mas na verdade, né? Na verdade aqui, ó, a pedra não é nem Jesus nem é Pedro. No contexto aqui, mas Jesus sim, ele é a pedra. Mas aqui, Jesus não está falando da pedra, que ele é uma pedra e nem que Pedro é uma pedra. Ele está falando da revelação que Pedro teve. Né? Da revelação que Pedro teve. Então só Pedro. Eu te digo que tu é Simão Barjona, Simão filho de Jonas. Né? Eu te digo, tu é Pedro. Né? E sobre essa pedra, eu edificarei a minha igreja. Então ele não está falando que vai edificar sobre Pedro, né? Sobre Pedro, mas sobre a revelação que Pedro teve. E qual foi a revelação que Pedro teve? Que Jesus era Cristo. Sobre essa pedra, eu vou explicar uma igreja sobre essa revelação. Porque todo aquele que falar que Jesus é o Filho de Deus vai se tornar o quê? Igreja. Então a igreja é fundada em cima dessa revelação. Todos que declarar que Jesus é o Filho de Deus se tornam igreja. Então essa é a revelação, essa é a pedra que ele está falando. É a pedra de 7 olhos, está lá em Zacarias, capítulo 3, verso 9. A pedra da revelação, que é o Espírito Santo. Porque ninguém tem essa revelação a não ser por meio do Espírito. Porque Pedro teve com Jesus tanto tempo que não teve essa revelação. A partir desse momento aqui, o Espírito foi liberado, né, que Deus deu a revelação para Pedro, né, Pedro teve essa revelação através do Espírito Santo. Aí ele declarou: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E
sobre essa pedra, Pedro, sobre essa revelação, Pedro, que eu sou o Filho de Deus, eu vou edificar uma igreja sobre essa revelação, sobre esse fundamento. Entendeu, irmão? Entendeu? Sobre essa revelação. Né? Então é sobre a revelação. Todo que declarar que Jesus é o Filho de Deus se torna igreja. Porque ninguém que fala isso, né, fala sem ser pelo Espírito Santo, só fala através do Espírito. Que Jesus é o Filho de Deus. Aí, então Jesus, como homem, estamos falando aqui, Jesus como homem, toda Cesareia de Filipe, toda a Judéia, toda Jerusalém conhecia que ele era homem, reconhecia que ele era homem. Quer ver? Abre sua Bíblia aí em Mateus, volta um pouquinho atrás, o capítulo 13. Capítulo 13. Diz assim, a partir do verso 53. Mateus 13, a partir do verso 53. Mas assim, e aconteceu o quê? Jesus, concluindo essas parábolas, retirou-se dali, e chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles. E de sorte que se maravilhava e dizia: de onde vem a este sabedoria e essas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? Falando, não é este o filho do carpinteiro? E não chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não está entre nós todos os seus irmãos? Onde lhe veio, pois, tudo isso? Então o povo está reconhecendo que Jesus é homem, está no meio deles, os seus irmãos estão no meio deles, né? A humanidade dele, não vou falar, isso aí é o filho do carpinteiro, lá o filho de José, o filho de Maria, não dá os seus irmãos no meio de nós, quem não dá os seus irmãos no meio de nós? Então o povo reconheceu o quê? Que ele era homem. E toda vez que ele falava algo que ia além da compreensão humana, o povo escandalizava nele. Então vai falar o versículo abaixo, não é para ele entre nós, e todos os seus irmãos, quando veio tudo isso, eles escandalizavam sem ele. E Jesus, por ele, disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. Então o povo, quando ele falava algo, além da compreensão humana, o povo assim, isso aí é um esquecedor, isso aí é mentiroso. Lembra quando ele falou lá para o povo tinha que comer a carne dele, que bebeu o sangue dele? Os judeus falaram assim: o que é isso? Porque o povo escandalizava, mas ele não estava falando da carne, da carne própria dele, não. Que o povo sabe, você acha que nós somos canibal, comer carne humana? O povo não compreendia, então o povo escandalizava nas revelações que ele tinha, porque Jesus, desde o ventre de Maria, ele já era cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito. Aí Isaías 61, ele vai falar: o Espírito Santo ensinou me ungir. De novo, porque Jesus sempre foi cheio do Espírito Santo, irmão. Então o povo reconheceu que Jesus era homem. Então hoje nós, seus irmãos, está aqui, é o filho do carpinteiro. Então, sem dúvida nenhuma, o povo reconheceu. Até Herodes também reconheceu. Falou: mas isso aí, esse neto que o senhor está fazendo aí, ele deve ser o Messias, ele deve ser o Elias, o enviado. Herodes também reconheceu. Então, como eu falei, nunca a gente vai ter a revelação de quem é o Cristo sem passar primeiro por Jesus, pelo homem Jesus. Porque Jesus é quem vai nos revelar o Cristo. Jesus vai nos revelar o Cristo. Você quer ver? Abra essa Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos, capítulo 9. Atos, capítulo 9. Eu vou ler só o 5, mas eu vou ler aqui tudo. E Saulo, respirando ainda ameaças de morte, quando os discípulos do Senhor dirigiu-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe carta para Damasco, para a sinagoga, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, que homens e mulheres os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu o quê? Chegando perto de Damasco, subitamente ocorreu um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que ele dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então veja bem, Saulo, ele estava indo para Jerusalém para encontrar Jesus. A intenção dele era de encontrar Jesus. Mas quando ele chega
Aí começou a abrir a batalha contra os discípulos. Sabe por quê? Porque, ó, Jesus já tinha morrido, já tinha sido glorificado, já tinha subido ao Pai. Então ele já não era mais o homem Jesus, ele já era Cristo. Né? Porque morre Jesus, o homem ressuscita Cristo. A Bíblia fala que nós ressuscitamos, né? Morremos com Jesus, mas ressuscitamos com Cristo. Então Cristo, quando ele apareceu aqui, ó, quando ele apareceu para Paulo aqui, ele já era o Cristo glorificado. Ele já não era mais Jesus, ele já era o Filho de Deus ressuscitado. Mas você pode ver que mesmo assim, ele se apresentou como Jesus. Primeiro Paulo conheceu Jesus, para depois ele conhecer a Cristo. Como eu falei, ninguém vai pular essa etapa. Primeiro nós chegamos ao homem Jesus, né? Reconhecemos que ele é homem, né? E através disso ele vai nos levar ao Cristo. Então nós vemos aqui, ó, Jesus, Paulo perguntou, ele disse, quem é Senhor? Ele disse, eu sou Jesus, aquele que persegue. Mas já não era mais o Jesus, ele era o Cristo. Mas para Paulo tinha que conhecer o Jesus ali, para depois, né, revelar o Cristo. Então, como eu falei, primeiro nós conhecemos a Jesus, né, como homem. Né? Jesus, ele é o homem que veio do céu. Né? A única diferença nossa entre ele é o seguinte, que ele é o homem que veio do céu. Nós somos um homem terreno, e ele está aqui na terra. Somos a imagem e a semelhança de Adão. É isso que a Bíblia fala, que Adão, né, Adão gerou filhos à sua imagem, com a sua semelhança. A imagem e semelhança de Adão. Ó, lá em 1 Coríntios, avança um pouquinho para frente. 1 Coríntios 15. Coríntios 15, verso 47. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 47. Já lemos? Paulo nos fala assim, ó, o primeiro homem da terra, terreno, e o segundo homem, o Senhor, é do céu. Está vendo a diferença nossa entre nós e eles? É essa só. Pequena, né? O primeiro homem, Adão, é terreno, é na terra. E o segundo homem, o Senhor, é do céu. Então, Jesus é homem, mas ele é um homem que veio do céu. Né? Ele é um homem que não foi gerado como os outros demais homens. Um erro também, irmãos, que eu vejo nós falando muito é o seguinte: a gente fala assim, o primeiro Adão, tá certo? O primeiro Adão é o primeiro Adão. Né? Aí vai sair que o segundo Adão Cristo. Mas é errado a gente falar que Jesus é o segundo Adão. Sabe o que é errado? Porque se nós falarmos que Jesus é o segundo Adão, nós abrimos precedente para o terceiro Adão. E o terceiro Adão não vai ter, porque é o anticristo. Só tem dois homens que não precisou ter relação humana, né? Foi Adão e Cristo. Então a Bíblia vai nos falar que é o último Adão, é o último, cerrou a fábrica. Não tem mais que vai nascer sem ser de mulher. Então é o primeiro Adão e o último Adão, não tem segundo Adão. Não tem segundo Adão, é o último Adão. É isso que a Bíblia fala, né? O primeiro homem e o último Adão. Então, pessoal, Jesus sendo homem, ele teve a necessidade de orar, a necessidade de comer, porque essas necessidades é necessidade humana, né? Então, beber água, orar, comer, necessidade humana. Né? Por quê? Ele era homem, como nós. Tanto que ele era homem, que Paulo, avança um pouquinho, Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo Filipenses. Não, é Pedro. Efésios, acharei. Vocês vão ficar com o filho. Só que é bom isso, né? Passar o versículo para, na hora que mandar abrir aqui, já vão direto no versículo. Já vamos direto no versículo. Acharei? Efésios, capítulo 1. O verso 3 diz assim, verso 3, bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Então vamos lá. Paulo fala assim, bendito é o Deus, Pai
Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja lá, ó, se Jesus fosse Deus, para quem ele orava? Para ele mesmo? A lógica era essa, né? Se ele fosse Deus, então ele teria que orar para ele mesmo. Para ele mesmo. Né? Então vamos ver. Então, ó, pessoal, bendito é o Pai do nosso Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque Jesus, como homem, ele teve a necessidade de orar a Deus. Ele não subia ao monte para orar. Não, se fosse Deus, ele não precisava orar, porque ele vai orar para ele mesmo. Ele vai orar para ele mesmo. Né? Ó, então vamos lá. Ó, as duas naturezas de Jesus. Né? Jesus, o homem, né? E Jesus, Deus, o Filho de Deus. Então, quando Jesus orava, ele orava a Deus. Então, Jesus, o homem, ele também tinha a necessidade de ter um Deus. Jesus, o homem, ele tinha necessidade de ter um Deus. Então, como homem, né, ele tinha um Deus. Como filho, ele tinha um pai. O Cristo tinha um pai. Então, Jesus, o homem, tinha um Deus. E Cristo tinha um pai que é Deus. Tinha um pai que é Deus. Essa é a diferença. Porque como homem, né, orar, prover essas coisas, é necessidade humana. Nós sentimos isso. Né? Deus não precisa disso. Mas como homem, Jesus como homem, mostrando, irmãos, né, a natureza humana de Jesus. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós entendemos que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Então, se ele fosse 100% Deus, ele não precisaria de orar, não precisaria de comer, não precisaria de beber água, não precisaria de dormir. Porque Deus não dorme, ele fala assim, o guarda de Israel, né, não dorme com os canelos. Ele nem pisca. Ele não pisca. Então, Jesus, como a Bíblia demonstrando, que Jesus, quando esteve na terra, ele era homem, ele não era Deus, ele era homem. Sabe por quê? Lembra quando ele falou assim, vocês estão fazendo a minha obra, vocês vão fazer ainda maiores do que eu. Olha, eu era homem Jesus, porque se fosse Deus, como você vai fazer uma obra maior que Deus, irmão? Não tem como eu fazer Deus. Então eu quero fazer uma obra maior do que eu. Porque eu também sou homem como vocês. Então vocês podem fazer obra maior do que eu. Então Jesus, né, é o único intercessor entre Deus e os homens. Não tem outro, né? É o que Paulo vai falar. Vê a nossa Bíblia lá, 1 Timóteo capítulo 2. 1 carta de Timóteo capítulo 2. Nós estamos vendo aqui a humanidade de Jesus. Jesus era homem. Na próxima aula, nós vamos ver quem era Cristo, o Filho de Deus. Aonde ele estava quando ele criou todas as coisas. Porque lá no Gênesis, quando você vai ver na criação, ele não aparece, aparece? Cristo não aparece na criação, porque ele está criando outras coisas. Por quê? Ele era um mistério oculto em Deus. Mesmo estando oculto dentro de Deus, ele já fazia as coisas, mas ele nem sabia que ele estava fazendo as obras dele. E quando você vai ver na Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis, como ele criou todas as coisas, lá em Gênesis não vai falar, não vai demonstrar como ele criou todas as coisas, mas tem um livro da Bíblia que mostra aonde ele estava, como ele criou todas as coisas, né? Mas eu só vou falar na outra aula. Onde ele estava, porque a gente conhecendo a Jesus, a gente fala tanto disso, Cristo fez isso, fez aquilo, mas será que você sabe aonde que ele estava, como foi feito, aonde que ele estava, como que ele criou todas as coisas dele? Então, na próxima aula, nós vamos ver aonde que Cristo estava, né, quando ele criou todas as coisas, aonde estavam as manifestações dele, porque no Velho Testamento ele aparecia como a rocha, né, como a rocha que se ficou, como a nuvem, era ele, mas ninguém sabia por quê, ele era um mistério oculto em Deus. Aí nós vamos ver. Então vamos continuar aqui falando com o homem de Jesus. 1 Timóteo, capítulo 2, o verso de número 5. Vamos falar assim, porque há um só Deus
um só mediador entre Deus e os homens. Quem, irmão? Homem. Então ele está falando aqui, ó, só tem um mediador entre Deus e os homens. É Jesus Cristo, homem. Ainda vai colocar, ó, é Jesus, o homem, mas também é Deus, o Cristo, mas é homem. Ele está falando, ó, mas é homem, ó. Jesus, o homem, o Cristo, filho de Deus, mas agora ele é homem, não é na terra, ele é homem, né? Então, se a Bíblia está falando que ele é homem, então ele é homem. Quando teve na terra, ele é homem. Ele não era Deus, ele era homem quando teve na terra. Mas o Cristo já existia, né? Antes mesmo de todas as coisas. Como Cristo, como o Filho de Deus, ele já existia. Antes mesmo de todas as coisas, ele já existia. Então, aí está fazendo Jesus homem ou Cristo? Porque eu não é como pode falar, é o seguinte, irmãos, ó, às vezes a gente fala assim, ó, Jesus Cristo. Só que é o seguinte, a gente não pode tirar a humanidade da divindade. Ele é Deus, mas também é homem. Então, quando a gente vai estudar a palavra, a gente vai separar para discernir quem é um e quem é outro, mas ambos é um só. Se você falar de Jesus, o homem está falando de Cristo. Se você falar de Cristo, está falando do homem Jesus. Então nós não podemos separar o Jesus e o homem de Deus. Não. Não podemos separar ele. Porque nós podemos separá-lo para compreensão, para entendimento, saber a natureza humana e a natureza divina. É o que Hebreus vai falar, capítulo 4, verso 12. A palavra do Senhor é viva e eficaz. É isso? A palavra aqui, meu cara. Vamos ver. Já que nós estamos aí, vamos ver. Hebreus capítulo 4. Já achei aqui já. Parabéns, irmãos. Então eu falei, a gente não podemos falar só, Jesus é o homem e Jesus o Filho de Deus. Não, eles são uma só pessoa. Nós só vamos dividir, separar para discernimento, para entender o homem, né, do Cristo. Mas você não pode falar, Jesus é um e o Cristo é outro. Não, eles são uma pessoa só. Eles são só um homem com duas naturezas. Uma natureza humana e uma natureza divina. Né? Sabe por que eu tenho o seguinte? Aí Paulo vai falar aqui, aos Hebreus, olha assim, capítulo 2, por quê? A palavra de Deus é viva e eficaz. É mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Penetra a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Então, a palavra do Senhor nos dá discernimento para nós separar ou dividir somente com entendimento, né? Para compreender de quem é. Até porque então junto e medula não vai junto, tá? As juntas e medulas não estão juntas. Então vai dividir, então vai dividir para ver. Você entender, você compreender o homem Jesus, a natureza humana e a natureza divina. Mas não só podemos separá-lo para compreensão. Não para falar que não é homem, pode dizer que são duas pessoas, não. É uma pessoa com duas naturezas, entendeu? Amém? É o mesmo entendimento. Nós só separamos para compreensão, né, para entender. Mas essa relação para dividir o homem Jesus não tem como. A natureza é um só, mas duas naturezas. Então Jesus, né, é o único mediador entre Deus e o homem. Por quê? Foi ele que pagou, foi ele que sofreu. Né? Ele derramou o seu próprio sangue. E como que a gente faz? Né, para entender isso, para aceitar o Cristo? Né? É o que Paulo vai nos escrever lá em Romanos, capítulo 10. Entendeu? Bota lá um pouquinho. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, a partir do verso 9. Romanos 10, 9. Paulo vai falar assim, Romanos capítulo 10, verso 9, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e no seu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Então você tem que crer, irmãos, né, que o homem Jesus morreu, né, e pensando é o seguinte, irmão, que Jesus, quando ele morreu, ele não pôde ressuscitar a si mesmo.
crê que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então a salvação vem de jeito. Pela graça. Sim. Sim. Então, se vocês prestarem atenção nisso, vocês vão ver. Pela onde vem a salvação? A salvação não vem da gente levantar a mão. Aí fala, eu aceito Jesus, eu quero Jesus. E vim aqui na frente, receber a oração, fazer a confissão. Não quer dizer que está salvo. Porque se é o que Paulo está falando. Olha o que essa pessoa, a saber, se com a boca confessar. Então você tem que confessar, você tem que declarar. Ele está falando verbalmente. Só pensar não, você tem que declarar, pessoal. Se com a boca confessar ao Senhor Jesus e no coração crer no quê? Que Deus ressuscitou o homem Jesus dos mortos, assim como Ele vai fazer com nós, vai ressuscitar nós dos mortos. Aí será salvo, não é isso? Então não é só levantar a mão, não é aceitar não. Tem que crer no coração e declarar verbalmente e crer. Porque talvez a pessoa venha aqui, levanta a mão, vem aqui, nem sabe por que ele está levantando a mão, seja por uma emoção ou por alguém que forçou ela vir aqui na frente, mas e o coração creu? Será que creu? Será que sabe o verdadeiro motivo por que ele está aqui na frente? É tudo isso. Às vezes eu falo o seguinte, levanta-se, levanta-se nunca a mão para aceitar Jesus, mas abre-se um pouco o coração para ele entrar. Porque da boca para fora é fácil você confessar Jesus, é quebrando no coração. Enganar o homem a gente engana, mas a Deus a gente engana. Olha o verso 10, como eu falar assim, ó. Verso 10, ó. Visto que com o coração crê a justiça, e com a boca faz confissão para salvação. O coração você crê. Ó, eu creio que Deus ressuscitou o homem Jesus dos mortos. Eu creio nisso. Então, eu falo assim, ó, porque visto que com o coração você crê, e com a confissão é para a salvação. Ó, eu confesso. Jesus é o meu nome do Senhor Salvador. Porque, irmãos, às vezes a gente vê muita gente vindo pela emoção, eu quero Jesus, eu quero Jesus. Aí passa uma semana, passa um mês, cadê a pessoa? Então Jesus não dá, não estava, não entrou, não compreendeu. Se Jesus tivesse nele, tinha permanecido. Porque não é as lutas, não é as dificuldades para tirar a pessoa da presença de Deus, não. Nós temos uma falta de respeito com Deus. Não, sim, uma falta de respeito, porque a pessoa vem, como assim, como um restaurante, só vai, como um restaurante, e a pessoa pensa mais na cabeça. Aí na igreja vai mais Jesus da garçom, vai servir, mas está tudo errado. É por isso que a pessoa pensa, eu não queria me confessar. Aí a pessoa sabe, como você falou, não abriu o coração para Jesus entrar. Quando abre o coração para Jesus entrar, a transformação vai começar. E outra coisa, quando que a gente vai saber que uma pessoa verdadeiramente sofreu uma metanoia, uma mudança de mente? Quando você vê mudança na pessoa. Porque muitas das vezes as pessoas aceitam Jesus, aí você vê a pessoa, vai lá com uma roupinha de crente, sapatinho de crente, quer uma vida, ele vai de baixo. Mudou, exteriormente, fisicamente, mudou. Mas Jesus não muda de fora, ele muda de dentro para fora. A transformação vem de dentro para fora. Porque não é a roupa, não é o sapato que vai fazer você mais crente, não. Mas sim, é as suas atitudes, o jeito de falar, o jeito de andar. Não é isso? Porque o estímulo de todo mundo é. Se você pegar uma pessoa do mundo aí fora aí, e uma pessoa crente, fazer ela vestir igualzinho, e falar, quem é crente, chamar os dois. Porque primeiro, para dar roupa. Mas e nas atitudes? E no jeito de andar, no jeito de falar?
Aí você vai conhecer se verdadeiramente houve mudança na pessoa, não. Porque é o que Deus falou para Samuel: Samuel, o homem veio com exterior, mas eu vejo o coração, eu vejo o que está por dentro, é o que está dentro. Pastor, nesse ponto também tem o cristianismo da pessoa, né? Sim. Que nem eu vou falar, eu acho que a roupa não diferencia o cristão do homem do mundo, né? Eu acho que sim, as atitudes dele, o trabalho, na igreja eu não vou falar tudo, porque na igreja Tudo é crente. isso é crente, Tudo é crente. dentro de casa, né? Principalmente em casa, né? Porque eu acho que, eu acho que o mais difícil do cristão ser verdadeiramente cristão, eu acho que é do seu lar, né? Ele tem que haver um espírito que fala com a vida ali. Porque todo mundo te conhece na tua casa, todo mundo sabe as suas fraquezas, sabe os seus temperamentos. Porque na rua, quando a gente é cristão, assim, eu vou na igreja, a gente vai sempre querer se comportar como tal, né? Mas o nosso testemunho, até o nosso trabalho dele, serve como exemplo. E é o que aconteceu lá no trabalho com a família de lá, o jovem da igreja, começou a mexer no que entendeu, não era dele. Aí as pessoas chegaram em mim, né? E que é mais pessoas também. Mas, mas não é crente, cara. É assim, o cristão, entendeu? Ele é responsável pelas suas atitudes. Então, as pessoas, o que acontece? Devido às pessoas que dão mau testemunho lá fora, né? Elas acabam prejudicando, né? Desonrando o nome de Cristo, né? As pessoas julgam a Cristo pelo comportamento das pessoas. É verdade. É verdade mesmo. Não, irmão, a confissão, né? Nós somos salvos quando nós cremos, né, que Deus ressuscitou o homem de Jesus dos mortos. Por quê? Porque só vai fazer isso pelo Espírito, não é isso? É o que Pedro vai nos falar. Pedro vai nos falar assim, ó, vamos ver o texto. João vai nos falar, 1 João. Capítulo 4. Beleza, vamos capítulo 4. Diz assim, ó, próximo bloco: Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se o Espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas, se têm levantado no mundo. Nisto conhecemos o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então só vai confessar que Jesus veio em carne, que Jesus é homem, né, se tiver o Espírito de Deus dentro. Porque o diabo não quer que você creia, não, irmão. Que Jesus é homem, não. Ele não quer que você creia. Porque vai dizer, mas Jesus é Deus, então você não pode fazer o que ele fez, não. É isso que ele quer falar também. É você não acreditar, né, que Jesus é um homem, que venceu ele mesmo sendo homem. Mesmo sendo homem, venceu um homem. Aí quer dizer, não, mas ele é Deus, então você não pode fazer essa que ele fez, não. É o que ele está falando, que João está falando, olha, nisso conhecemos o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne, este é de Deus. Porque aquele que não confessar, esse não é de Deus. Olha no verso 3, ó. Que todo espírito que não confessar que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, o qual já ouviste que há de ouvir, que há de vir, esse que está no mundo. Então, se você falar assim, não, peraí, Jesus não era homem, não, ele era Deus, esse não é o espírito de Deus, esse é o espírito do anticristo. Você tem que falar isso, não, Jesus era homem, sofreu o mesmo que você sofreu, passou a mesma coisa que eu passei, mesmo assim ele não pecou. A diferença do primeiro Adão e do último Adão, porque o primeiro Adão cedeu às tentações, e o último Adão não cedeu às tentações. Não cedeu. Aí, olha você ver no texto agora, mas este é o espírito do anticristo, do qual ouviste que há
já ouviu isso que ele há de vir, ele há de vir. Aí pessoal, eles que estão no mundo, ele há de vir, mas já está no mundo. Então ele já está, irmão. O Espírito Santo já opera no mundo. Ele já está operando. Porque o que faz o crente ter a Bíblia na mão? E falar que Jesus era homem. O que tem o crente com a Bíblia na mão? Conhecer a palavra e falar que não tem que ofertar, que não tem que dizimar. É o Espírito de Cristo. É o Espírito de Cristo, Então Jesus, ele sofreu, ele passou por tudo que nós passamos. Vamos ver mais um texto lá, em Hebreus capítulo 5. Coloca um pouquinho atrás aí. Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5. A partir do verso 7. Acharam aí? Vamos lá. Hebreus 5 está assim, ó. O qual, nos dias da sua carne, eu estava lá de quê? De Jesus. E no dia da o qual, a saber que Jesus, nos dias da sua carne, ofereceu com grande clamor, lágrimas, orações, súplicas, ao que podia livrar da morte, e foi ouvido quanto ao que temia. Então, irmãos, o que Jesus ofereceu? O que Jesus ofereceu? Louvor. Ele cantou, clamou, ele clamou a Deus. Quando ele esteve neste mundo, em carne, como homem, o Verbo se encarnou, Filipenses 2 vai falar o seguinte também, que ele deixou a sua glória e revestiu da humanidade, revestiu de humanidade, esse homem como nós, ao qual no dia da sua carne, ele ofereceu com grande clamor, ele chorou, lá no Getsemane, ele chorou, ele ofereceu o quê? Orações, ofereceu súplicas ao que podia livrar da morte. Então, ele era um homem, ele clamou a Deus, chorou ao Senhor, se for possível, passa de mim esse caso. Você falou? Ele falou assim, como homem, ele falou assim, eu não quero morrer. Você falou assim, ele foi ouvido quando temia, então ele temia morrer. Então, a gente vai pensar, mas Jesus, ele veio para morrer. Não, ele veio para morrer, irmão, mas como homem também tem medo, ele tem medo de morrer. Ele falou assim, eu ouvindo quando temia, então ele temia morrer. Então, meu pai, se possível, passa aqui nesse caso. Mas se for possível, pai, seja feita a sua vontade. Não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua vontade. Ele estava falando assim, pai, eu não quero casar com essa noiva, não. Não quero casar com essa noiva. Mas se for o teu desejo, se for o teu agrado, pai, seja feita a tua vontade. Então eu vou me casar com ela. Mesmo sendo homem, ele já sabia tudo que ia acontecer. Então, ele chega, ora, vai, mas ao mesmo tempo ele fala como homem, ele falou, pai, passa nesse caso. Mas eu não quero, não. Mas aí, como era Deus, o Espírito Santo estava com ele, ao mesmo tempo, seu pai, mas seja a tua vontade, não a minha. Porque a minha vontade é de não perder esse caso, a minha vontade é de não fazer isso. Mas não seja a vida minha, seja a vida tua. todo tempo, desde o começo até o fim, o Espírito Santo estava com ele. Ele não chegou aqui, ele não subiu, Deus estava com ele. Só teve uma hora que Deus deixou ele sozinho. Qual foi? Na cruz. Porque naquela hora Deus não podia estar com ele. Porque era a hora que ele ia se tornar um pecador. Mesmo não tendo pecado, ele se fez pecador por nós. Aí Deus disse ao seu pai, por que ele abandonar? Mas só por um pouquinho, só por um pouquinho tempo. Só para ele, só por um pouquinho. Naquela hora, irmão, ele sentiu a solidão de estar sozinho, de ser abandonado. Então hoje quando as pessoas são abandonadas pelo pai, pelo marido, pela mulher, Jesus, você vai falar a Deus, ele vai entender, não, eu vou fazer por isso, eu também fui abandonado, então eu vou interceder por você. É por isso que ele falou, ele intercede por nós com gemido e destemido. Porque quando você não consegue orar, o Espírito Santo está do teu lado, o Espírito Santo vai fazer a ligação com ele, meu seu pai. Eu sei que ele está fazendo, então já faz a ligação. Mesmo que você não sabendo expressar, o Espírito Santo já sabe, antes mesmo de você expressar, ele já leva a oração a ele. Ainda bem, nós temos o Consolador, o Espírito Santo é o Consolador.
passar a saber que cidade, talvez não tenha crucificado, Mas ele só se tornou maldito quando foi pregado na cruz. Né? Maldito todo aquele que foi pregado na cruz. Né? Foi pregado numa cruz. Então ele carregou a morte por nós. Né? Ele pagou por nós. Então Jesus, né, como homem, quando esteve na terra, ele passou por tudo isso. Olha o verso de baixo, ó. Ainda sendo filho, aprendeu a obediência por aquilo que parecia. Mesmo ele sendo filho, sabendo que era filho de Deus, ele padeceu porque pela obediência a Deus, por tudo a Deus. E quando tudo começou? Sim, igual a Deus, né? Ó, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Então ele padeceu. Mas o homem lá no jardim, o homem padeceu, quando foi tentado, o que ele fez? Desobedeceu. Então, do mesmo jeito que um obedeceu e o outro desobedeceu em tudo. Então, tudo começou na desobediência, como você vê. Às vezes a gente pensa que é por causa do fruto, que é por causa do fruto, mas não, é só o fruto é pela simbologia, é pela obediência. Desobedeceu, depois não podia comer. Deus deu 1001 chances para Adão acertar. Quer dizer, 999 chances de acertar e uma de errar. E ele foi lá que não podia. Desobedeceu. E quando nós desobedecemos, nós com certeza nós vamos colher as consequências daquilo. Deus falou que não podia. Deus falou que não podia comer, mas tudo aquilo que chama a nossa atenção é a concupiscência dos olhos. Tudo aquilo que chama a nossa atenção é mais gostoso. Então Jesus, como homem, ele mesmo falou assim, ó, Deus não é crente e também não é tentado. Então se ele fosse homem, quer dizer, é Deus, ele não poderia ser tentado. Lá em Mateus capítulo 4, quando o diabo levou ele lá para o deserto, o diabo não, o Espírito conduziu ele para o deserto. Para quê? Para provar ele, para ver o que estava no coração dele. Para ver o que estava no coração dele. Aí quando chegar lá, ele vamos lá, para lá. Mateus capítulo 4. Vai falar assim, ó. E chegando Jesus, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Ó, característica humana, teve fome. Jejuou o quê? 40 dias e 40 noites. Interessante é o seguinte, que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Mas por que o diabo foi tentar ele se tinha jejuado 40 dias e 40 noites, irmão? Não, mas a gente não jejua para ficar forte, fortalecido, o diabo não vive em nós. Aí a gente fala, não, jejuma, faz oração, Então Jesus tinha orado, acabou de ser batizado com o Espírito Santo, foi conduzido ao deserto, jejuou 40 dias, 40 noites, mas por que o diabo vai tentar isso quando está forte, está revestido? E aí? A cidade humana, mas quando a gente vai a cidade, já estava com fome, aí tem oportunidade. O diabo ele está aí na casa. Se o Jesus ele fortalece o espiritual espiritual, mas ele enfraquece a nossa carne. O diabo ele está aí na carne, na carne. Então, mas acho que acabou de falar, a pessoa fala assim, não, mas tem que jejuar bastante, tem que jejuar bastante, tem que orar bastante, tem que consagrar bastante. O diabo fugiu de nós, mas não está falando isso. Quando que o diabo foge de nós? Então, Jesus é demônio. Mas é demônio, Mas está falando aqui, ó, Jesus tendo orado 40 dias, mas da noite o diabo vai tentar ele, se ele estava revestido, estava forte.
Vamos continuar aqui, você vê, E chegando a ele, o tentador disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Então é o seguinte: lembra lá no jardim, Gênesis capítulo 3, quando a serpente chegou para Eva e falou assim: Deus não quer que vocês sejam igual a ele, não. Vocês podem comer, porque Deus não quer que vocês sejam igual a ele. O diabo jogou ali, a serpente ali, simbolizando Satanás, a serpente, jogou meia dúzia de palavras e Eva caiu. Por que ela caiu? Porque ela não tinha o quê? Ela não tinha conhecimento da palavra, com exatidão, como que Adão tinha ensinado ela. Agora resta saber se Adão não ensinou direito ou se ela não ensinou direito. Resta saber, porque Adão tinha que ensinar, porque Deus criou primeiro Adão e falou para Adão, você não vai comer. Deus não falou para Eva. Então a responsabilidade é de Adão de destruir a mulher. Então resta saber se Adão não ensinou direito ou se ela não ensinou direito. Porque o diabo jogou meia dúzia de conversa na Eva e a Eva cedeu. Por quê? Falta de conhecimento. Eva não tinha conhecimento da palavra. Ela sabia algumas coisas, ela sabia que não podia, mas não sabia de tudo. Então, vou falar para os irmãos, o diabo, ele só vai fugir de nós quando você conhece a palavra. Não estou falando que a gente não tem que orar e continuar, a gente tem que fazer. Mas o diabo não vai fugir de você porque você faz isso. Ele só vai fugir de você quando você conhece a palavra. O que João 8,32 vai falar? Conheceis a verdade vos libertará. Não está falando que você conhecer o jejum, você conhecer a oração, não, você tem que fazer. Mas você tem que conhecer a verdade. Quem que é a verdade? A verdade é Jesus. Então, conhecereis a verdade, então libertará. Olha só, conhecer a Cristo, porque a verdade para nós é Cristo. Então, tu conhece a Cristo e Cristo vai te libertar. Conhece a palavra e ele vai te libertar. Então o diabo só vai fugir de nós quando você tiver entendimento da palavra. Então não é que você tem que orar algum dia, não, você tem que fazer. Mas o diabo não vai fugir de você para fazer isso, ele só vai fugir de você quando você tiver essa palavra. Porque o diabo fala pessoal, lá no jardim não é fácil, meia dúzia de palavras não vai ser Deus. Agora vamos tentar isso novamente. Aí começou o diabo aqui, um diálogo de palavra, Ele e Jesus. Começou um falar a palavra e o outro falar, chegando o Senhor do tentador disse: se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. O que Jesus respondeu? Então, o diabo vai fugir de nós quando nós conhecemos a palavra. Toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo queria que Jesus fizesse o quê? Pegasse a pedra, que é sólido, simboliza o quê? Eternidade, e transformar numa coisa passageira, num pão que é passageiro. Passou 3 dias e fugiu, o pão amolece, a pedra não amolece. Pega a pedra, que é eterna, e você pode deixar a pedra 1000 anos, fica do mesmo jeito sendo pedra, aí você transforma em pão. O pão fica 5 dias, 1 hora, você perde o pão. Então deixa aquilo que é eterno, você vê o que é passageiro, porque vai satisfazer você agora. Você vai comer, vai matar sua fome, mas está na hora, mas depois vai guardar, vai ter fome de novo. Vai ter fome de novo. Então é isso que já está propondo para ele. O que Jesus vai responder para ele? Deuteronômio, Precisa ver não, só vou citar só. Aí o diabo falou para ele, Jesus vai citar para ele, Deuteronômio capítulo 8, verso 3, nem só de pão não verá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É a palavra que sai da boca de Deus, é a palavra dos profetas, dos ministradores, que está ministrando, que é a palavra de Deus. Não é isso? Então o diabo transportou a cidade santa e colocou ele no pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te pelas mãos, para que ele nunca se tropece em alguma coisa. Olha, o diabo citando o Salmo 91, verso 6. Quem conhece a Bíblia? Citando o Salmo 91. E agora
vai responder a ele? Deuteronômio 6,16. Ele vai falar assim, ó, que diz Jesus, também está escrito, não tentará o seu poder. Você vê, né? Estão no diálogo entre Bíblia. Um fala uma coisa, outro fala outra. Lá no jardim não foi assim. No jardim não foi assim, a mulher cedeu rapidinho, porque não tinha discernimento, conhecimento da palavra. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto. Ele mostrou-lhe todos os reinos do mundo e glória dele. E disse, tudo isso lhe darei, se prostrar, me adorar. Então o diabo está falando assim, ó, você está vendo isso aqui, esses reinos desse mundo? Ó, tudo foi me dado, é tudo meu, é tudo meu mesmo. Quando Deus pôs Adão no jardim lá, Deus entregou o governo da terra para o homem, mas o homem perdeu para Satanás o governo. Então o governo é dele. Ele fala assim, ó, tudo isso me pertence. Você só precisa me adorar um pouquinho só, que tudo isso eu vou te dar. Sim. Primeiro vai ter dado o quê? Primeiro vai ter dado o quê? Do pão. Concupiscência dos olhos. Concupiscência dos olhos. Essa é a concupiscência da carne. Só tem fome. Na carne tem fome. Depois ele vai ter dado o quê? Na soberba do Espírito. Levou ao mais alto dado dele. Só tudo eu vou te dar. Você só precisa me adorar. Soberba do Espírito. Necessidade do corpo física. Depois, na espiritual. Aí depois ele falou, a atitude do Pedro, está lá em Deuteronômio também, capítulo 6, 16. Ele falou assim, então disse Jesus, vai de Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, só a ele servirá. Não é isso? Então, ele foi tentado, Jesus foi tentado nas três áreas. Né? Nas três áreas que a mulher foi tentada, no espírito, na carne, né? Soberba da vida, quer dizer, a soberba da carne, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e concupiscência do espírito. Né? Ele foi tentado em todas essas áreas. Então Jesus falou, pessoal, vai de Satanás, porque, né, está escrito, só o Senhor teu Deus adorará. Então é o seguinte, irmão, o diabo falou assim, ó, está escrito, está escrito, está escrito, né? Só está escrito isso, está escrito isso. Aí Jesus disse assim, não, uma coisa é estar escrito. Aí ele falou, dito está, só o Senhor teu Deus adorará. Por que dito está? Porque uma coisa está escrito, outra coisa é dito está, porque quando dito está, você fala de você. Ó, dito está, eu estou dizendo, está dito. Só Deus você vai adorar. E não tem mais nada. Então Jesus, né, o homem Jesus, como homem, ele foi tentado em todas as coisas, mas ele foi vencedor em todas as coisas, não é isso? Aquela resposta lá, João, você perguntou, ele já sabia, né? Já sabia que ia bater, ele já sabia que ia passar por tudo isso, né? Vamos ver, abre João capítulo 13, agora, primeiramente agora aqui, João capítulo 13. Vai encerrar? João capítulo 13. Vamos falar assim, ó. Olha, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então Jesus sabia que ia chegar a sua hora de passar dessa hora, né? De passar daqui para o Pai, ele falou que ele amou os seus até o fim. Ele amou os seus até o fim. Ele está falando assim, olha, antes da festa dos pães, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já chegou a sua hora de passar deste mundo aqui para o Pai, né, porque ele sabia que ia desse mundo para o Pai, ele amou os seus até o fim. Verso 3 agora, João 13, verso 3. Sabendo Jesus que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas. Então o que o diabo ofereceu para ele lá? Todos os reinos. Mas só que Deus já tinha dado para ele todas as coisas. Já era tudo dele. Então ele não precisava fazer isso. Ele disse, não, isso aqui é temporário para saber. Você vai me dar agora. Né? Mas já é meu. Então não precisa reivindicar o que já é meu. Não precisa pegar o que já é meu. Só tem que aguardar. Só tem que esperar, porque vai vir. Se Deus prometeu, vai vir. Não é isso que está falando? Ó, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas,
o que havia saído de Deus e que ia para Deus. Então Jesus sabia, eu saí de Deus, mas eu vou voltar para Deus de novo. Aqui eu faço para cumprir o meu propósito, para cumprir aquilo que o Pai estabeleceu para mim. Eu saí de Deus, mas eu vou voltar para Deus. Então Jesus sabia disso, ele sabia tudo isso. É da mesma maneira, irmão. Nós também sabemos que nós saímos de Deus, não somos de Deus. Cada um de dentro, nós saímos de Deus. Efésios 1:3 vai falar que Deus nos escolheu nele, não está na fundação do mundo. Então não adianta a gente querer esconder a idade, não é bastante velho. Não adianta esconder a idade, não. Deus nos escolheu aonde nós estávamos? Nele. Estava dentro dele, em espírito. Aí quando ele fez um bonequinho lá, do barro lá, Gênesis capítulo 1, verso 7, formou o Deus do homem, do pó da terra, o que Deus fez? Pegou você que está dentro dele, socou dentro do bonequinho. Aí o bonequinho passou a ser João, passou a ser nós, porque nós somos uma alma dele. Então nós estávamos dentro de Deus também. E nós também sabemos que estávamos dentro de Deus, também nós vamos voltar para Deus. Nós vamos voltar para Deus. Deus já tem que deslar cada um de nós vamos voltar para Ele. Isso, essa é a verdade. É isso. Aí Jesus vai explicar para os seus discípulos aqui, Jesus, em João 13, ele vai falar sem entender certinho, ele vai contar certinho. Jesus saindo da sua glória, saindo da comunhão do Pai, ceando com os discípulos, morrendo, como sacrifício e voltando para Deus. Jesus vai falar isso aqui tudo uma simbologia. João dá um vídeo que eu coloquei lá no YouTube lá, João capítulo 13, falando da simbologia que Jesus veio, pregou só na simbologia ele saindo do Pai, vindo para a terra, morrendo e voltando para o Pai. Toda a jornada aqui, nesse capítulo 13 de João, Jesus assim, Jesus, verso 4, levantando-se da ceia. Levantando da ceia aqui, você pode colocar a mesa, levantando-se da mesa. Levantando-se da mesa, tirou suas vestes, tomando uma toalha de Jesus sabendo que o partido depositar todas as coisas na sua mão e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da mesa, simulando que saiu da glória de Deus, deixou o céu, revestiu da humanidade e veio para a terra. Então, saiu da mesa, tirou suas vestes, despiu a sua humanidade, a sua glória, tomando uma toalha, revestindo-se de humanidade, cingindo-se de humanidade. Ele vestiu agora. Aí pessoal, depois pegou a água, uma bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Então, aqui, se você for pegar aqui, você vai ver a simbologia. Jesus revelou tudo para os discípulos sem falar nada, só através da simbologia. Ele revelou que ele teria que vir, teria que morrer, descer a sua glória e voltar para o Pai de Deus. Só na simbologia de João capítulo 13. O livro de João, ele também é conhecido como o livro da simbologia, o livro dos símbolos. Porque João fala muito de símbolos, fala de cordeiro, fala de candelabro, vai falar de bastante coisa. Amém? Entenderam até aqui? Não ficou dúvida não? Se tiver dúvida, agora é a hora. Então Jesus ele veio como homem, sofreu as mesmas aflições do homem, sendo homem, foi tentado em tudo, mas mesmo assim, venceu as tentações. Venceu as tentações. Vamos falar. A morte operou tentou vencer ele, mas não conseguiu vencer. Né, irmão? Então a próxima aula, hoje nós falamos, tudo que eu falei, tem na revistinha aqui, irmão. Pode ver a revistinha, vamos ver, é na revistinha. Aí na próxima aula nós vamos continuar aqui, o subtópico 2, o Filho de Deus. Vai falar do homem Jesus, qual o Filho de Deus, vamos lá em Cristo. Aonde que ele estava? Quando ele criou todas as coisas, aonde que ele estava? Qual é o propósito dele criar todas as coisas? Eu falei na aula passada o seguinte, pode ligar, a gente fala o seguinte assim,